A verdade é que os profissionais de sucesso, eles têm uma rotina, eles têm uma ordem estruturada que funciona quase que automaticamente. E essa rotina profissional, ela permite que ele faça de forma leve, focando naquilo que é mais importante, e de tempo em tempo ele analisa se essa rotina está sendo eficiente. As pessoas confundem esse estabelecer rotina com engessar o seu dia, deixar de ter liberdade e colocar muito formal e não poder fugir. A verdade é que existe 2 tipos de rotina. Existe a rotina ideal, existe a rotina real e existe ainda a estratégia segredo disso, que nós vamos ver em que você vai poder transitar entre elas de acordo com a sua necessidade. Existem alguns dias que nós temos aí a rotina ideal, que a gente consegue fazer tudo a mil maravilhas. Existe aquela que mostra a minha realidade hoje, e aí este é meu ponto A, ideal é o meu ponto B. E existe a outra estratégia que nós vamos ver. Fica comigo que vale a pena. Isso é uma oportunidade muito grande para clarear e definir prioridades no dia. Sabe aquelas coisas que você precisa fazer e que não consegue encaixar? Sabe aqueles detalhes da rotina que seria importante você fazer, mas você passa o seu dia assim meio que automaticamente e aquilo vai ficando para depois. Primeiro eu faço isso, primeiro eu faço aquilo outro, e aquilo vai ficando para depois? Pois é, estabelecer uma rotina é exatamente agregar o que de fato é importante, porque nós sabemos que os imprevistos sempre vão surgir. As interrupções sempre vão surgir e nós precisamos garantir a eficiência do nosso trabalho para atingir resultados. E como profissional que busca o próximo nível, nós não estamos crescer, uma carreira de crescimento e ascensão, então nós vamos cada vez mais ajustar essa rotina para nos permitir atingir estes objetivos. Tendo clareza do que é prioridade e sabendo a hora que encaixa, o foco, a disciplina que nós tanto falamos fica mais fácil. Estudando profissionais de sucesso, Napoleon Hill, para quem não conhece, vale a pena pesquisar, ele viu que o que há em comum entre os profissionais de sucesso são executar a prioridade do dia dentro da rotina. Então, a rotina desses profissionais começa com o que é prioridade, o que é mais difícil. E aí eles até chamam mais difícil primeiro. Eu já começo o dia fazendo aquilo que, se eu realizar, eu já posso, se eu executar isso no início do dia, eu já sinto que eu ganhei o meu dia. Pessoas comuns, pessoas que nunca fizeram isso, pessoas que querem gerenciar a própria carreira, né, um autogerenciamento de carreira, buscam nestes segredos o passo de hoje para atingir os objetivos aí de curto, médio e longo prazo. E quem busca esse gerenciamento, autogerenciamento de carreira, sempre tem uma avaliação do que pode melhorar. Então, estes segredos não é uma coisa que você pega e faz e tá pronto. É algo que você vai lapidando de tempo em tempo para ver como que funciona melhor para você. E aí, como identificar sua capacidade de produção? Como é possível um profissional saber se ele consegue absorver mais demandas? Eu quero ser promovido. Como é possível saber que a pessoa pode fazer a transição de carreira, que é um período em que se acumula mais atividades, se ela não tem estabelecido nem o quanto ela consegue entregar hoje de resultados? Como que nós chamamos de capacidade de produção a quantidade de entregas que um processo produtivo ele consegue entregar. Então, se nós estamos falando de indústria, capacidade de produção é a quantidade de produtos fabricados ou num dia, ou numa jornada, ou por equipe,
algumas é por hora. Então ela calcula, a indústria calcula os seus recursos, matéria-prima, mão de obra, o meio ambiente e avalia quanto que é possível ser fabricado, quantos produtos é possível fabricar e estabelece aí, né, numa avaliação contínua, quanto em média se fabrica e mediante esse dado que ela vai construir e determinar uma meta. Ó, vocês estão produzindo 1000 lotes por equipe de trabalho, por jornada. A meta vai ser 1.200. Então, com base na capacidade de produção, é que as indústrias, que as empresas que trabalham com metas, estabelecem objetivos para as equipes atingirem. E você que não tem? E você que tem só as metas, mas não sabe nem como que a empresa chegou nesta meta? Tudo parte da sua capacidade de produção. E aí, se você quer gerenciar a sua carreira, você tem que saber a sua capacidade de produção. Como que eu vou saber minha capacidade de produção? Descrevendo a minha rotina real. Depois a gente vai transitar para a rotina ideal. O que não pode ficar fora quando tudo está um caos. E aí você entra no segredo. Deu para captar? Não deu? Então não vou repetir. Para saber sua capacidade de produção, para saber o quanto você consegue entregar de resultados, porque nós somos contratados para dar resultados, para resolver problemas. Para saber sua condição de entregar resultado, você precisa saber o quanto você é capaz de resolver, de entregar. Se você fosse uma indústria, seria a quantidade de produtos fabricados. Se você fosse uma confeitaria, seria a quantidade de bolos produzidos, ou tortas. Se você fosse uma loja de venda de calçados, seria a quantidade de calçados vendidos. Mas no mundo corporativo, isso é mais complexo, envolve outros fatores. Por exemplo, se você trabalha na área administrativa, não é tão simples definir produto, capacidade de produção. E aí você vai ter uma lista do que você precisa entregar ao longo do mês. O que nós estamos falando aqui são os 2 segredos da rotina dos profissionais de sucesso. Essa rotina, ela não é mensal, semestral. Nós estamos falando de diária. O que você faz todos os dias no seu trabalho? Mara, você quer saber o que eu faço passo a passo? Sim. A atividade de hoje é você listar passo a passo. Porque se você não sabe passo a passo, você vai começar a observar a partir de hoje para construir um passo a passo do que você faz. Mas cada dia eu faço uma coisa, eu não tenho rotina. De forma, anota amanhã e aí você vai chegar na sua rotina real. Isso vai engessar o seu dia? Não. Isso é estabelecer os momentos que tem mais pico, os momentos que é mais tranquilo, entender por que você faz tal coisa, entender que momento do seu dia que você executa o que é prioridade. Isso não é para engessar o seu dia, é para clarear como que você conduz o seu tempo disponível para produzir. Se você está desprendendo tempo exatamente no que é prioridade, se você consegue ajustar o seu tempo para focar naquilo que faz diferença, para você agregar aquilo que é do próximo nível, porque nós estamos aqui para falar para profissionais que estão buscando o próximo nível no mundo do trabalho. Faz sentido isso que eu estou falando? Mesmo que você não consiga determinar a sua rotina porque você não trabalha sozinha, mesmo que você ache que trabalha numa empresa que é desorganizada, de repente você não só acha, de repente é mesmo desorganizado, isso vai funcionar para você resolver você, profissional. Não é sobre o ambiente, não é sobre a empresa, é sobre você e como que você conduz o seu trabalho. Qual é o jeito errado que normalmente as pessoas fazem essa construção de rotina diária? As pessoas colocam somente o que é importante na rotina.
A rotina ela vai incluir a sua pausa para o café, aqueles momentos que você vai no banheiro. Nossa, mas você quer detalhes? Quero detalhes. E não é para mim, é para você entender o tempo que você desprende para cada atividade. Como que você funciona melhor. De repente, ao construir a sua rotina, você vai perceber que pela manhã você tem mais energia e disposição, você pode inverter a ordem das atividades, aquilo que exige mais esforço cognitivo, você faça pela manhã. De repente, a sua energia maior é à tarde após o almoço e você pode agregar essas atividades. Mas como que eu começo por aí? O primeiro passo é observar e construir o passo a passo, a listar sua rotina diária, realidade. Listamos a nossa rotina real, vamos avaliar se ela está completa nos próximos dias, porque sempre vai acrescentando algum detalhe que a gente não percebeu. Depois você vai marcar dessa rotina real, o que vai para a sua rotina ideal. Então, por exemplo, eu fiz uma lista da hora que eu chego no trabalho até a hora de ir embora. O que eu faço numa sequência? Disso aqui, o que vai para a minha lista da minha rotina ideal? Como o próprio nome diz, ideal é o dia perfeito. Eu gostaria que funcionasse. Eu gostaria que eu não tivesse interrupções, porque aí eu poderia fazer tal atividade no início do dia. Eu gostaria que funcionasse. E aí você vai construindo a sua rotina ideal. Provavelmente, ao sair da rotina real e passar para a rotina ideal, você vai fazer uma transição que nós chamamos de avaliação, realidade e mundo possível, mundo ideal, mundo possível não, mundo que eu quero atingir. Nisso você vai ver uma série de coisas que você pode de repente negociar com a sua chefia. Olha, eu gostaria de fazer tal atividade neste horário, que é um esforço cognitivo melhor e este horário funciona melhor para mim. E aí você vai começar a articular para buscar essa transição de rotina real para rotina ideal. Construir real e ideal. E agora, o que eu faço? Construir os dois, aí vem o terceiro ponto, que a gente chamou de segredo. Então, eu falei de 2 segredos da rotina dos profissionais de sucesso. Uma é construir a rotina real para que a pessoa tenha clareza o que de fato ela faz. 2, ela construir a rotina ideal, o que ela quer que aconteça na sua rotina. E um over delivery. 3, construção do MVD. MVD é o mínimo viável diário. Como que funciona o mínimo viável diário? Este mínimo viável diário é exatamente a terceira lista, a terceira rotina, que é aquele dia que está um caos, em que você vai descrever somente o que não pode ficar sem fazer. Quando tá tudo caótico, o que não pode ficar de fora. É como se você tivesse 3 cartas na manga. Você conhece a sua realidade, você tem clareza do que você quer realmente fazer. E quando não dá para fazer nada, suponhamos é um dia que de surpresa teve uma reunião o dia inteiro. O que não pode faltar? Entra no MVD. Aquele dia que o foco é um determinado tipo de relatório, que você não vai conseguir fazer mais nada, é uma atividade de extrema concentração, um balanço, um relatório, preparar um evento na empresa, MVD. Então, o MVD vem como um segredo dos segredos, porque ele vai ser que vai te ajudar quando está tudo um caos. E o ideal, quando está tudo perfeito. Faz sentido clarear como funciona o seu dia, você entender a sua capacidade de produção, você ter opções para não surtar, né? Nossa, não consigo fazer nada hoje. E não saber nem o que não pode ficar de fora, porque todos nós temos alguma coisa que não dá para ficar de fora, mesmo que pare um dia. Ainda que você não vá, por exemplo, nestes tempos de pandemia, aparece alguém positivado. Se esse alguém é você, tendo clareza do MVD, você sabe até o que delegar para as outras pessoas na sua ausência. A sua rotina já está pronto, fica fácil.
É bater o olho ali, eu sei o que eu tenho que fazer no meu dia. Não precisa de ficar pensando. O tempo que a gente fica pensando, o nosso cérebro fica jogando pra gente postergar. Quando você tem clareza do passo a passo que você tem que fazer no seu dia, é bater o olho e vai para execução. Não tem muito o que pensar. Por exemplo, a pessoa que quer começar a fazer atividade física, se ela fica pensando e faz isso na hora que dá, ela não vai fazer. Mas se ela tem estabelecido que, então de manhã ela já sabe o que ela tem que fazer. E aí isso entra no automático. E o melhor horário do dia dela seja, sei lá, de manhã, por exemplo. E quando entra no automático, gasta menos energia para executar, menos energia para pensar se vai ou não fazer, porque não tem o que pensar, é só chegar e executar. Um pequeno passo para onde que você possa começar imediatamente estes 2 segredos da rotina dos profissionais de sucesso e mais esse Everyday Livre. Como? Que passo é esse? Observando o que você faz na sua rotina. É o primeiro passo. Através da observação, vai surgir a sua rotina ideal. Através da rotina real, vai surgir a rotina ideal. E através da rotina ideal, você vai construir o MVD. O mínimo viável para que o seu dia aconteça mesmo estando no caos. Faz sentido? Viu que não é sobre engessar? Vou dar um segundo Everyday Livre. Na hora que você construir a sua rotina, estabeleça um período para os imprevistos. Sabe aquelas coisas que chegam do nada e exigem urgência? Talvez seja 40 minutos do seu dia. Se não houver ali, a gente chama em gestão de processos produção por slot, de caixas de produção. Então você vai ter um slot quando você chega no trabalho, aí você faz um intervalo, faz um café, alguma coisa assim, vai tomar uma água e tal. Aí vem o segundo slot da manhã, que é ali entre esse café e o almoço. Aí vem o terceiro slot, entre o almoço e o café da tarde, que é em torno de 15 horas. O que você vai produzir ali? E o quarto slot, que é entre o café da tarde e o término da sua jornada. Pode ser que você encaixe no seu slot quarto, que é o do final do dia, os imprevistos. E aí você vai ter a liberdade de fazer com tranquilidade o que é a sua rotina, que não pode ficar sem fazer, e ainda conseguir agregar essas demandas. Se você não tiver de imprevistos para agregar ali, você puxa demandas do próximo dia para aquele momento. E aí você vai gerenciando o seu tempo como forma de definir aonde que entra a prioridade, aonde que entra imprevistos, aonde entra o mínimo viável quando tudo está um caos, quando está tudo perfeito, como que vai funcionar a sua rotina. E aí você desenvolve um autogerenciamento. Adianta falar de querer o próximo nível profissional se você não sabe nem a sua capacidade de produção, se você não sabe nem o que você precisa fazer para atender os critérios do cargo que você ocupa hoje. Como é que você vai querer ocupar o próximo se você não sabe nem do de hoje? Então pega estes segredos e avalie e vamos para o próximo nível profissional. Faz sentido?